Bom, esse é o nosso 5.5, né? Nossas reflexões diárias de segunda a sexta-feira, que são disponibilizadas sempre para você um novo episódio às 5h05 da tarde. Eu sou o Gálvaro Júnior e eu tenho o privilégio de estar aqui com você no nosso 5.5 para meditar, para praticar e para ter a vida transformada. E o nosso personagem de hoje é José do Egito. Bom, falar sobre 5 pessoas que podem nos inspirar para uma vida melhor. É isso que a gente quer. Olhar para modelos de vida, de prática, de pessoas que passaram por um caminho, que venceram suas angústias, suas tribulações, seus desafios, seus inimigos e conquistaram aquilo que era o projeto do Criador para a vida delas. E sem dúvida, um dos personagens que nós temos muito que aprender com ele é José. José era filho de Jacó, né? E José é aquele que foi levantado por Deus para trazer prosperidade ao Egito e, por consequência, acolher toda Canaã que passava fome e todo mundo naquele momento. Vamos lembrar de José. A história de José, lá no capítulo 50 de Gênesis, né? Ele termina a história de relação com os irmãos. José que tinha sido perseguido pelos irmãos. José era aquele que era o diferente entre os filhos, né? Aquele que trazia notícia dos irmãos para o pai. É aquele que vestia a capa colorida enquanto os irmãos estavam lá de roupa de trabalho. Ele era como aquele que era o preferido, né? Pelo seu pai. Isso despertou ciúmes e inveja. Se a gente voltar um pouco na história de José, ele enfrentou essa inveja e, por conta dessa relação de José com seu pai, os seus irmãos resolveram dar um fim em José. A primeira coisa foi, vamos jogar José num buraco, vamos pegar as roupas dele, e vamos sujar de sangue, vamos mostrar para o nosso pai que ele foi morto pelas as feras do campo. Bom, José enfrentou tudo isso, acabou sendo vendido para mercadores que o levaram, para o Egito, uma terra distante. Um jovem na sua adolescência foi agora levado como escravo. Aquele que vivia dentro da casa de seu pai com os seus privilégios, agora estava enfrentando a vida como de fato ela era. E isso tem tudo a ver conosco, né? Nós temos que estar preparados para as oposições, para as dificuldades, para os desafios, para que a gente possa vencer. José foi levado de filho preferido a escravo. Depois ele foi servir na casa de um homem, que a mulher desse homem se levanta, desejos sexuais com José. José, pela fidelidade a Deus e ao o seu patrão, ele recusa aquela mulher então repudiada, ela decide levantar um falso testemunho de que José havia forçado a ela ter relação com ele e ele não tinha conseguido. Depois ele foi para a cadeia e da cadeia ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro e depois ele foi levado a Faraó, onde ele discerne lá o sonho que Faraó tinha feito e José é levado agora ao lugar maior no Egito, que somente o Faraó era maior do que ele. Ou seja, uma história, uma caminhada de muitas dores. Uma caminhada em que muitos de nós teríamos desistido. E José foi esperançoso. E nas oportunidades que ele teve, ele foi usado por Deus. Ele foi um bom mordomo e por isso ele tinha credibilidade com o seu patrão. Ele foi levado à cadeia e se tornou o chefe ali daquele lugar. Ele interpretou o sonho e foi levado então agora ao Egito. E há uma frase de José que depois de toda essa história, os irmãos são levados para o Egito, E tem uma história que diz assim em Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intestaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um grande povo. Olha só, muitas vezes a gente não entende porque passamos pelo que passamos, mas a gente precisa ter fé e esperança de que Deus torna mal em bem, de que Deus usa situações e circunstâncias adversas para liberar na nossa vida todo o potencial que Ele tem para nós. Uma das coisas que José, apesar de ter sido perseguido, apesar de ter sido
abandonado, ser traído, jogado pelos irmãos, todo o drama familiar que ele viveu, isso não contaminou José. Porque quando ele estava lá diante, né, dos seus irmãos que haviam ido ao Egito para buscar alimento, José, ao invés de revidar, ao invés de vingar, José entendeu o propósito e o destino de Deus para ele. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E que muitas vezes, quando estamos passando pelas aflições, pelas dificuldades, nós não vemos propósito nenhum nessas coisas. E por isso, muitas vezes, nosso coração se abate, se amargura, se ressente. E que nós podemos aprender com José: não deixe que seu coração seja contaminado. Creia em Deus e nos seus desígnios, no propósito de Deus. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, trabalhe o seu melhor, seja o que for, seja na cadeia, seja, né, diante do faraó, seja no lugar que ele te colocar. Faça o seu melhor, mesmo quando não reconhecerem seu trabalho, mesmo quando perseguirem, seja fiel a Deus e você vai ser levado ao lugar que Deus tem para você. Lembre-se, o versículo diz: intentasse o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia. José perdoou os irmãos, levou os irmãos para morar no Egito, cuidou deles, e ali a gente tem uma grande história de redenção familiar. Você pode ser esse homem, essa mulher que Deus quer usar nos nossos dias. Não se ressinta, não permita que raiz nenhuma de amargura brote no seu coração e contamine a sua vida. Olha para a história de José, leia o Gênesis, né? E leia a história de José, que eu tenho certeza que vai ser uma grande inspiração para a sua jornada. Não tenha medo, o Senhor está com você sempre.